Pessoal, sejam todos bem-vindos a esta live de lançamento do ano de formação dos seculares contemplativos. E a proposta da live é ser uma live para apresentar o carisma dos seculares contemplativos, bem como a conhecer mais sobre esse carisma. Frei Everton, bem-vindo, sinta-se à vontade. Obrigado, Lucas. Também quero acolher a todos e se permitam começar com um momento de oração, porque assim talvez já indique um pouquinho assim a natureza dos seculares contemplativos, né? A gente tem um apreço pelo silêncio e um apreço pela meditação, e assim a gente deseja também, de alguma forma, rezando junto, mostrando a nossa forma de entrar em amizade com Deus. Então, convido você que está nos acompanhando na sua casa, no seu lar, se você puder, você fecha os olhos e você silencia. Se for possível, no ambiente de silêncio, se precisar desligar algum rádio, TV, alguma coisa que possa estar te distraindo. E comece agora, então, a prestar apenas atenção na sua respiração. Sinta o ar que entra, sinta o ar que sai. E nesse momento do teu dia, se concentra, se centre naquilo que há no mais profundo de ti, que é a presença de Deus. Este ar que entra, de alguma forma, nós recordamos o sopro vital do Espírito Santo, que vivifica todas as coisas e que entra no nosso ser. Nós somos templos do Espírito Santo, moradas de Deus. E nesse ar que sai, nós recordamos tantas coisas ao longo do dia, talvez que nos perturbaram. E agora nós damos passagem para que esses sentimentos negativos saiam de nós. O cansaço, o desânimo, a tristeza. Nós desejamos que tudo isso agora saia da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso coração. Permaneça apenas nessa presença de Deus, respirando profundamente, respirando lentamente. Pode abrir os seus olhos. E então, iniciando assim, nós quisemos iniciar, de alguma forma, já indicando como é que é a nossa espiritualidade como seculares contemplativos. Frei Everton, quando nós estamos falando em seculares contemplativos, afinal, do que estamos falando? O que significa isso de maneira mais simples, só para nós iniciarmos? Bom, talvez a gente sempre tenha que recordar que o Espírito Santo, ele suscita muitos carismas na igreja, né? O carisma é um dom do Espírito, ele vai enriquecendo a igreja de Jesus Cristo. E ao longo da história, como uma resposta àquelas necessidades de cada momento,
o Espírito Santo suscita novos carismas. E a primeira coisa que eu diria, os seculares contemplativos é um carisma na igreja, né? É um dom do Espírito para a igreja, né? Então, os seculares contemplativos é um grupo, uma associação, assim que a gente chama, uma associação de fiéis, um grupo de pessoas leigas, né, batizadas, né, que querem viver a dimensão contemplativa do seu batismo, né? A dimensão contemplativa, ela faz parte da vida humana e a dimensão contemplativa faz parte da vida cristã, né? Mas às vezes às vezes a gente relega ou pensa assim que quando falamos de contemplação a gente pensa que se refere estritamente aos monges, às monjas, aos religiosos, religiosas, a um grupo muito seleto, né, que pode viver a contemplação, né? E o carisma dos seculares é um convite a qualquer batizado viver a dimensão contemplativa do seu batismo. Então, essa seria uma primeira assim, definição que daria dos seculares contemplativos. Legal. Então, os seculares é um carisma, um modo de viver dentro da igreja e que, ao mesmo tempo que é um modo de viver que serve, no caso, aos leigos, mas é também um serviço à igreja, né? Nós, ao mesmo tempo que nós nos servimos, no sentido de bebermos desse carisma que o Espírito Santo dá à igreja, nós também servimos a igreja com o modo próprio de ser igreja, que é o modo contemplativo, né? E quando foi que iniciou as primeiras inspirações para tudo isso começar? Bom, sempre, digamos assim, Deus comunicar um carisma de comunicar uma pessoa, né? Tem que usar algum instrumento, né? E está ligado a algumas experiências também que eu fui fazendo. Eu tive uma experiência de viver no ano de 2017 e 2018 num mosteiro carmelita na Espanha, que nós carmelitas chamamos desertos, né? Os desertos da ordem, né? Que são conventos carmelitas, onde um carmelita pode ir para viver uma espécie de uma vida eremítica, uma pequena comunidade eremítica. E esse deserto, ele fica na Espanha, deserto de São José de las Batuecas, né? E é também próprio da vida contemplativa ter hospedaria, né? Nós tínhamos lá também, né? Há nesse mosteiro uma hospedaria e começou a me chamar a atenção a quantidade de pessoas, assim, que eram às vezes até profissionais, pessoas com seu trabalho, com a sua vida, com a sua família, com seus filhos, né? Com tudo aquilo que a gente pode dizer assim da vida cotidiana, mas que eles se cercavam ao mosteiro para ter uma experiência contemplativa, né? Então, me parecia que viver a contemplação era uma necessidade, né? Aqui nós estamos falando de uma Europa que é bastante secularizada e que todo mundo fala de umas igrejas vazias e a gente está falando que os mosteiros estão cheios, que as pessoas buscam os mosteiros, né? Então já tem estudos, pesquisas, né, sobre isso, mas aqui quer dizer que isso me sensibilizou bastante para esse elemento da vivência da contemplação. E foi nesse período, vendo isso, e tendo contato, né, com essas pessoas e vendo a necessidade das pessoas, que eu fui escrevendo uma espécie de uma regra de vida. Na verdade, o que eu peguei foi os elementos do Carmelo, né, da espiritualidade do Carmelo, e trouxe para a vida secular, né? Então, todos os elementos que compõem o secularismo contemplativo, a sua raiz, né, a sua essência, o seu fundamento, nada mais é que a espiritualidade do Carmelo, né? Então, isso foi, de alguma forma, sendo gestado durante esse tempo, mas ele surgiu quando eu retornei ao Brasil, né, aí já no ano de 18, final de 18, 19. Então, conversando com algumas pessoas, nós começamos
a fazer essa experiência de como poderia ser e como é que se poderia ser a formação, viver. E aí, então, que foi surgindo, podemos dizer, então, desde essa data, 2019, podemos dar esse ano, né, pessoas que têm se identificado com esse carisma e procuram viver na sua vida cotidiana. O senhor comentou no início de que o carisma da vida contemplativa, ele recebe um modo de ser experimentado bem especial dentro dos seculares contemplativos, que é voltado para os leigos. Isto é, a vida contemplativa não restrita apenas aos mosteiros ou à vida religiosa ou ao clero, mas ao laicato. E nessa dinâmica do laicato viver a vida contemplativa, como que como que vamos combinar as coisas? Será que é possível combinar essas, ou melhor, integrarmos a dimensão contemplativa na nossa vida de leigos que vivemos a correria da rotina, do trabalho, etc. Sabe, é interessante porque às vezes também quando as pessoas veem um nome assim, elas talvez procuram ou querem encontrar, né, poder, perdoe a expressão, mas que tivessem leigos semi-monásticos, né? Fosse uma coisa semi-monástica, assim, né? E até que compõe também, né? Né, podemos dizer assim, os elementos, né? Do hábito, sei lá, da externos, né? É, mas a proposta dos seculares, ela começa desde o interior, né? É aquela expressão de Jesus que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E que aquele que crê do seu interior nasce um rio de água viva que jorra para a vida eterna. Então, é uma pessoa, um secular contemplativo é uma pessoa que vive profundamente desde o seu interior e vive atento à presença de Deus no seu dia a dia. E, para isso, ele não precisa deixar de fazer o que ele faz, né? Não precisa, por exemplo, de ir ao trabalho, né? Em vez de ir à capela, fazer as horas canônicas, né? Tem que ir ao trabalho, né? Ele não precisa deixar de ir ao trabalho, é um pai de família, precisa sustentar a sua família, mas ao ir ao trabalho ou estando trabalhando, ele pode estar na presença de Deus. Ele pode estar unido a Deus, né? É uma expressão de Santa Teresa que diz assim que o verdadeiro amante em toda parte ama e pensa na pessoa amada. O verdadeiro contemplativo, em toda parte, ele é contemplativo. Porque ele está sempre pensando em Deus, ele está sempre em diálogo com Deus. Então, o que nós fazemos é educar-nos, né? Até a gente pode usar essa expressão da escola de contemplação, né? Nos instruir, podemos dizer assim, para desenvolver essa habilidade, essa sensibilidade à presença de Deus no cotidiano. Então, eu não preciso de deixar de cumprir com os meus compromissos, fazer o que eu devo fazer na minha obrigação, seja lá quem é pai de família, mãe de família, quem tem uma profissão, que tem né, outros compromissos, mas ali eu estou na presença de Deus. Né? Eu estou com Deus, eu estou em diálogo com Deus, eu estou em conversa com Deus, e essa presença, de alguma forma, dá sentido, né, para a minha vida, e eu vivo desde o meu interior, né? Desde o meu interior. Essa que é a proposta. Talvez então aí esteja o cerne dos seculares contemplativos. Viver a presença de Deus, usufruir nela, e é interessante que a presença de Deus, ela, em João, Jesus diz assim, né? Nesse dia compreendereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Então é tanto Deus que está em nós quanto nós estamos em Deus, e tudo isso na comunidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa comunidade divina, ela
gera, ela permite com que a gente crie também uma comunidade entre nós, como os irmãos em Cristo. E aí entra duas propostas dos seculares, né? Os eremitas e também os cenobitas. O senhor poderia comentar um pouco sobre isso? Sim. Eu só queria recordar uma frase aí que é bem o que tu falou, que expressa um pensamento, né, que o secular contemplativo ele se define como uma pequena gota imersa no imenso oceano do amor de Deus, né? Então a gente entende, né, que Deus está em nós, né, a dimensão do castelo interior, mas a gente também entende que nós estamos imersos em Deus ao redor de nós, envoltos em Deus, assim, queremos dizer, né, o apóstolo Paulo diz assim, em Deus nos movemos, somos e existimos. Então, é uma coisa assim que nos falta até a palavra para expressar, né, essa presença contínua de Deus. Agora, nós podemos ver isso, né, como o Lucas disse, né, nós temos duas propostas. Nós usamos essa terminologia que é da tradição da igreja, né? Eremita e cenobita. O que é um secular contemplativo eremita? É alguém que vive ele, né? Podemos dizer assim, sozinho, esse carisma. Tá? Onde estiver, na sua casa, na sua família, ele é secular contemplativo, né? Então, ele vive sozinho, ele, né? O cenobita é aquele que tem outras pessoas que também são seculares, contemplativos, cada um vive na sua casa, cada um tem o seu trabalho, suas atividades, mas que periodicamente se reúnem, se encontram, se ajudam mutuamente para crescer, né, na fé, na espiritualidade. Então, os cenóbios são grupos pequenos de pessoas que partilham do mesmo carisma e se reúnem periodicamente. Essas reuniões, elas também são marcadas pela leitura dos místicos do Carmelo. O Carmelo tem muitos místicos, muitos santos, e no cenóbio a gente vai lendo esses livros, a gente vai meditando, a gente vai rezando e a gente vai aprofundando. Então, essas duas propostas. Claro, geralmente, quem vai começa como um eremita, e se conseguir outras pessoas que também queiram viver o mesmo carisma na sua cidade, pode constituir o que nós chamamos de cenóbio. Então, o cenóbio é um pequeno grupo de pessoas que vão se reunir em torno do carisma dos seculares, de ter uma vida contemplativa juntos. E todos, no fundo, são eremitas, porque vivem em seu cotidiano o carisma dos seculares contemplativos. E quando nós vamos pensar também no modo de nos encontrarmos, temos formações, temos encontros, e podemos começar falando sobre o Oásis do Silêncio, que é o nosso encontro de contemplação e meditação que nós fazemos. Isso. Então, uma das atividades nossas podemos dizer, um momento até de comunhão, né, e de a gente entender, eu diria assim, formando a nossa capacidade contemplativa, ou nos sensibilizando à presença de Deus. O oásis é um espaço que nos ajuda a isso, a nós nos sensibilizar à presença de Deus, a aprender da palavra de Deus, aprender a meditar a palavra de Deus. Isso o oásis nos permite. Então, o oásis do silêncio é um momento, nós estamos realizando ele sábado, pela parte da manhã, às 7h30. Ali nós meditamos e nós lemos o Evangelho e nós partilhamos. E a gente vai aprendendo também, porque
a espiritualidade do Carmelo, ela tem uma centralidade da palavra de Deus, né? A gente venera o profeta Elias, que aparece na Sagrada Escritura, a Virgem Maria, né? Santa Teresa tinha grande devoção a São José, né? E na regra do Carmo diz que a gente deve meditar continuamente a palavra de Deus. Então, o oásis é esse momento em que nós meditamos a palavra de Deus. Entramos em comunhão entre nós, meditamos a palavra de Deus. Então, nós vamos aprendendo. Então, quem quer aprender a meditar deve participar do oásis do silêncio, todos os sábados, às 7h30. Muito bem, e quando nós vamos olhar para os Salmos, no texto de Salmos 1, 2, diz assim: encontra deleite nos desígnios do Senhor e neles medita dia e noite. Então, a proposta dos seculares com o Oásis do Silêncio é capacitar, te ajudar a ter, a usufruir da vida contemplativa, que muitas vezes a gente sente algumas dificuldades, então ali você encontra uma comunidade que vai estar meditando junto durante 20, 30 minutos semanalmente. E a proposta dos seculares também, então nós temos os membros que se aproximam, mas nós também temos os membros consagrados, né? Então são como funciona a dinâmica dessas pessoas que então disseram sim, eu quero ser um secular contemplativo. Obrigado. Isso, então, nós pensamos que é um carisma, né? De alguma forma deve criar algum vínculo, e esse vínculo se dá pela consagração, né? É uma consagração privada, viu? Uma consagração privada, né? A igreja fala das consagrações privadas. Por exemplo, quando a gente faz aquela consagração à Virgem Maria, né? Pelo método de São Grimond de Montfort, é uma consagração privada, né? Tem outras consagrações, talvez, menos conhecidas. Então, é uma consagração privada. Mas, para fazer essa consagração, há um tempo de preparação, há um tempo de formação, né? Os discípulos também vão aprendendo de Jesus. E aí, então, o que nós vamos ver nessa formação? Nós vamos ver os 10 pontos da nossa regra de vida. Quem se consagra a ser secular contemplativo se propõe a viver uma regra de vida, né? Essa regra de vida vai falar da palavra de Deus, vai falar da Eucaristia, vai falar das Sagradas Escrituras, da devoção mariana, do cultivo do silêncio, da vida em comunidade, em comunhão, a importância da formação, de instrução, né, o nosso apostolado do testemunho, né, a vida em comunidade, o sinódio, né, e a consagração em si. Esses são os elementos que a gente pode dizer assim, o conteúdo, né, o conteúdo das formações. Então, nós estamos iniciando uma nova turma que vai se preparar para fazer essa consagração. Então, o nosso convite é que quem tem interesse, quem quer conhecer, quem quer aprofundar, né, faça a sua inscrição e participe dessas formações. E então, quem tiver interesse em conhecer mais os seculares contemplativos, como fará? Você pode, aqui pelo Instagram, você pode nos seguir, e embaixo do link, do ícone de seguir, tem um link em que você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, em que lá, todos os sábados, às 7h30 da manhã, você terá acesso ao Oásis do Silêncio, que é esse momento que o Frei Everton apresentou de meditação e contemplação, mas também estamos lançando agora a turma de formação contemplativa de 2026, em que você terá acesso tanto a textos exclusivos, encontros de meditação e oração, acompanhamento e também discernimento nesse carisma dos seculares contemplativos,
como que funciona, Frei Everton? Quanto tempo de formação e qual é a dinâmica dessa turma de formação que estamos abrindo agora? Isso. Então, nós temos algumas datas, que são datas de alguns santos, né, que são especiais do Carmelo, que são as datas onde a gente realiza a consagração, né? Então, nós temos 10 encontros, né, que preparam, né, para até chegar a essa data e realizar essa consagração. Então, são 10 encontros, né, como o Lucas falou, não é só o encontro em si, recebe um texto, né, um material para meditar, tem vídeos de formação, tem momentos também de conversa, de partilha, né? Tem também a possibilidade de ter algum contato, né, comigo, né, com alguns dos que já são consagrados também, vão estar explicando, dando testemunho como eles vivem essa consagração, né? Então, é um momento de formação que a gente pode dizer assim, ao mesmo tempo personalizado, né, muito rico, e que ali a pessoa vai entendendo, discernindo, é isso, eu gosto, eu quero viver isso, me identifico com esse carisma, é isso que Deus pede de mim, ou chegar à conclusão que não é isso. Então, esse tempo é também um tempo de discernimento. E quem pode fazer a formação? São apenas solteiros? São casais? Como que funciona? Isso, né? O que a gente diz assim, bom, se a pessoa é batizada, batizada porque é a porta de entrada, assim, a gente, os princípios, né, são da igreja. Se a pessoa é batizada, né, ela pode viver esse carisma. Ele não tem outro, até a ideia é exatamente essa, a leveza de estruturas, de exigências, né? A leveza, eu acho que o Espírito também passa por aí, né? O Espírito Santo também é suave, né? São João da Cruz usa a expressão branda mão, né? A mão de Deus é branda, é suave, é um calpere suave, né? Então, a exigência realmente é que a pessoa seja cristã, batizada e queira fazer esse caminho, esse percurso, embora também se diga, né? Às vezes nós encontramos irmãos de outras religiões que também se interessam e que de alguma forma também participam conosco e de alguma forma a gente diz todos são bem-vindos, né? Porque é uma expressão de Jesus, né? Quem não está contra mim está a meu favor, né? Então, se a pessoa está buscando a Deus com o seu coração sincero, ela também é acolhida. Muito bem. Então, se tudo isso que nós conversamos hoje te interessa, se isso chamou sua atenção, você vai, terminando aqui a live, entrar no perfil do Instagram dos Seculares Contemplativos. Você lá terá acesso ao nosso YouTube, que tem vários vídeos com várias ah, formações, etc. E lá você também terá acesso a nossas redes sociais e ao link de formação, de inscrição para a turma de formação. Então, você entra lá no nosso Instagram. Quando vocês entrarem, vocês vão encontrar no alto do perfil esse link, Seculares Contemplativos. Vocês vão clicar, abrir ele, e o primeiro tópico será Formação 2026. Então, você vai clicar nesse tópico, ele vai te levar para um formulário, você preencherá esse formulário, e a partir desse formulário, nós vamos entrar em contato contigo, e assim você fará parte dessa turma de formação de 2026. O início da primeira formação será no dia 11/4. As formações são sempre online. Então, 11/4 é um sábado, às 16 horas. Então, ali em abril, às 16 horas. É o segundo sábado de abril.
Então, lá teremos nosso primeiro encontro. Os encontros são, aí se você fizer a inscrição pelo formulário, você terá o acesso a, nós vamos mandar todos os dados e eu te orientar os próximos passos. Os encontros são aos sábados, mensais, então uma vez por mês tem um encontro mensal. Uma vez por mês você vai receber um texto também de formação exclusivo, e assim funciona um pouco a dinâmica desse processo de um ano de formação. Os encontros duram em torno de 1h30 e são também, como eu já disse, online. Quando você entrar lá no site, no link do formulário, você vai conseguir também encontrar o link para a regra de vida. Então, se você quer conhecer mais a regra de vida, então, quando você entrar lá no formulário, vai estar lá regra de vida e você pode clicar lá, vai ser direcionado para o nosso site e você vai conseguir ler toda a regra de vida dos seculares contemplativos. Nós temos a pergunta da Mônica ali, quanto tempo de formação até a consagração? Everton, quer responder? Isso. Tudo bem, Mônica? Que bom. A Mônica também faz parte, né, dos seculares, uma consagrada, né, está sempre muito, muito fiel, né, e, né, respondendo à pergunta da Mônica, né, são esses 10 encontros, né, que são os 10 pontos da regra. Então a gente procura fazer um encontro mensal, né, um ao mês, tá, caso disse, um encontro virtual. Então é um percurso, assim, a gente pode dizer, de acompanhamento, de vivência, né? Tudo que é importante requer tempo, né? Tudo que é importante requer tempo. A gente vai ver as coisas importantes, né? Para alguém nascer em 9 meses, né? Alguém se formar na faculdade, né? 3, 4, 5, 6 anos, né? Alguém se ordenar, alguém se preparar para o matrimônio, tudo que é importante requer tempo. Então é um tempo para a pessoa ir conhecendo, amadurecendo esse carisma e sentindo se isso faz parte dela. Então esse é o tempo que é um tempo que depois também se prolonga, porque está sempre em crescimento e formação. Muito bem. Então, vocês vão, terminando aqui, entrar lá no nosso Instagram e vão no perfil e encontrar esse link para fazer a inscrição de vocês na turma de formação, que é um processo gratuito, então você não terá custo, e todos são bem-vindos. Frei Everton, o senhor gostaria de concluir a sua colocação apresentando mais algum ponto? Bom, eu queria dizer apenas assim que a gente talvez compreenda essa dimensão da contemplação, né? A contemplação ela é uma coisa inata ao ser humano, né? Eu gosto de dar esse exemplo aqui porque acho que ajuda, né? Um recém-nascido, né? Como recém-nascido, ele não foi ensinado ainda conceitos, termos, né? Ele está aprendendo do mundo, ele está num processo de conhecimento. E o principal elemento que ele tem é a visão, ele olha, né? E esse recém-nascido, ele olha para essa mulher lhe dá carinho, lhe dá amor, essa mulher lhe alimenta, não deixa faltar nada. Depois ele vai aprender a chamar essa mulher de mãe, né? Mas ele intui uma verdade, a verdade que ele é amado, né? Que ele é amado, que aquela criança, ela é olhando, contemplando
a mãe, ela se descobre amada. E a contemplação é exatamente isso, viu? A contemplação é uma coisa que está em nós, a gente vai, de alguma forma, olhando, contemplando, observando e intuindo uma verdade. E entre as muitas verdades, a principal verdade é a verdade que nós somos amados por Deus. Amados por simplesmente isso. Sou amado por Deus. É grande. O contemplativo, né, é aquele que se descobre amado por Deus. Né? Um amor único, singular, e é esse amor que de alguma forma cura a nossa cegueira, né? A cegueira espiritual que não permite que a gente veja as coisas como Deus as vê. Né? Então nós vemos sempre de forma fragmentada, pela aparência preconceituosa, e no livro do Gênesis, né, quando diz que Deus viu que era bom, porque a contemplação ela nos permite ver a bondade e a beleza em cada coisa, né? Contemplação é uma forma de conhecimento, né, da bondade e da beleza e da verdade. Podemos dizer assim, os três universais. Né? Então, o convite que nós queremos fazer é para que você desenvolva essa dimensão contemplativa, né? Desenvolva essa dimensão contemplativa que já está em nós, né? E que vai nos fazer olhar para a vida de uma maneira muito diferente, né? Até se a gente quer, né, contemplação da natureza, um pôr do sol não vai ser só um pôr do sol, né? Um olhar para uma planta, para um bosque, né, para uma flor, não vai ser só uma bosque, uma flor, uma planta. O olhar para as coisas não vai ser um simples olhar, vai ser um olhar que consegue penetrar, ir além e aprender, tirar uma lição. A gente talvez não se dê conta, mas Jesus era um grande contemplativo. Por que eu digo isso? Porque olha as parábolas de Jesus. Jesus contemplava o cotidiano, o dia a dia, né? O que ele via a mãe dele, via as mulheres fazer pão, e ele fala da importância, como nós temos um fermento, né, na massa, para fazer levedar a massa, né? Ele vê que pode faltar óleo na lâmpada, e aquilo pode causar tantos transtornos, e aí conta a parábola das virgens que são prudentes e das imprudentes, né? Ele vê o pastor conduzindo o seu rebanho e diz assim, olha, um bom pastor, ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu, né? Jesus vê a vinha, né? Os trabalhadores, né? Como precisa de pessoas, o salário. Então, Jesus era um grande contemplativo, né? E muitas das lições que nós temos no Evangelho, das parábolas, são frutos da contemplação de Jesus, né? E essa a capacidade contemplativa que os seculares contemplativos querem te ajudar a desenvolver, a viver essa dimensão contemplativa do nosso batismo. Então, é um convite, né? É uma riqueza, é um tesouro, né, que está ali, talvez esteja até mesmo adormecido diante de nós, né? Mas, às vezes, para chegar até o tesouro, a gente tem que cavar, né? E a gente não chega à contemplação sem, né, termos, de alguma forma, nos exercitados, né? É uma parte que compete a nós, né? É uma parte que é da graça de Deus, mas é uma parte que compete a nós, né? Então, essa parte que compete a ti, né, que é aceitar um processo de formação, que é se envolver, que é participar, essa parte Deus não vai fazer, porque essa é a tua parte. Agora, a parte de Deus nós temos certeza que Ele vai fazer, que é
se unir a quem o busca, né? Se unir com aquele que o busca. Se nós buscamos a Deus, Deus se une conosco. Né? Concluo com essa frase de São João da Cruz, né? Se é verdade que o ser humano busca a Deus, muito mais é verdade que Deus busca o ser humano. Então, Deus está nos buscando, querendo se encontrar conosco, e nós queremos ajudá-lo a viver a isso, profundamente, essa amizade com Deus. Então, a gente agradece profundamente a sabedoria da Igreja de nos dar esse carisma, e a gente agradece a direção do Frei Everton, como também aos demais consagrados que estão por aqui e que têm vivido esse carisma de contemplação, experimentado e, e degustado esse carisma de contemplação, né? E amanhã, então, às 7h30, vocês já têm um compromisso, se quiserem meditar conosco. Às 7h30, vocês vão entrar também pelo link lá do perfil. Assim, vocês terão acesso ao nosso canal de WhatsApp, em que receberão o convite para a meditação do Oásis do Silêncio, às 7h30 da manhã, todos os sábados. Frei Everton, o senhor gostaria de fazer a oração? Tá bom, vamos então pedir a bênção de Deus, né? Nós invocamos, né, como nossos protetores a Virgem da Contemplação, né? Invocamos também os pastorzinhos de Fátima, que também eles, sendo ainda crianças, também viveram profundamente unidos a Deus. Então, que por intercessão dos nossos santos padroeiros, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Um grande abraço à Mônica, ao Edgar, à Cláudia, ao Flávio, ao Leonardo, que também é consagrado, Walter, Nádia, Maria, Watson, Valéria, Bruno, Diego, Joelma, Cláudia e a todos os demais que estão aí. E nos vemos assim que vocês fazerem a inscrição para a nossa nova turma de formação. Um grande abraço a todos, até mais. Obrigado, Frei Everton. Até mais. Deus abençoe a todos.